Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para apresentar mais um conteúdo de matemática. Temática aí do ensino médio, voltada para quem quer dar continuidade aos estudos e para aquele que quer apenas uma função do mercado de trabalho, né? Quer se dar bem aí numa entrevista, num teste e tal. Antes da gente começar o nosso vídeo, eu queria pedir uma gentileza para vocês. Queria, assim, se vocês gostarem do conteúdo do vídeo, se ele for interessante para vocês, que vocês se inscrevam no nosso canal, que toquem o nosso sininho, tá? Isso vai demonstrar o quanto o público tem nos aprovado. Isso é muito importante para nós. Muito obrigada, pessoal. E vamos lá, vamos ao conteúdo de matemática. Olá pessoal, sou a professora Socorro Bastos, sou professora de matemática e estou aqui novamente com vocês para a gente falar um pouquinho de logaritmos. Hoje especificamente vamos falar de aplicação, né? Vamos fazer alguns exercícios aplicando aí os conceitos aprendidos na aula anterior. Então, nessa primeira questão aqui, proposta, é uma questão da FUVEST, né, que é o vestibular da Universidade de São Paulo, e fala que se x à quinta é 1000 e b ao cubo é 100, então o logaritmo de x na base b vale? Eu quero o logaritmo de x na base b. Então, primeira coisa, definir quem é o x e quem é o b. Eu sei que x à quinta é 1000. Logo, x é a raiz quinta de 1000. Eu posso até dar uma arrumadinha isso aqui ainda, ó. 1000 é uma potência de 10. Então, essa é a raiz quinta, 1000 é o mesmo que 10 ao cubo. Portanto, eu tenho que x, ó, vou extrair isso da raiz, vai ficar uma potência de índice fracionário. Copio o radicando e divido o expoente do radicando pelo índice da raiz. Tenho aqui o valor do x. Fala no exercício que b ao cubo vale 100. B ao cubo é uma potência, operação inversa de potência é a raiz. Então, B é a raiz cúbica de 100. Da mesma forma que eu fiz o x, vou fazer aqui, ó. Eu observo o quê? Que 100 é potência de 10. 100 é 10 ao quadrado. Então, essa é a raiz cúbica de 10 ao quadrado. Vou tirar aqui da raiz. Copio o radicando e divido o expoente do radicando pelo índice da raiz. Eu vou ter aí uma potência de expoente fracionário. Sempre que aparecer uma potência de expoente fracionário, isso indica que eu tinha uma raiz. Então, vamos lá. Agora eu quero o logaritmo de x na base b. Vou substituir. No lugar do x, eu vou colocar aqui, ó. X é 10 elevado a 3/500. E no lugar do b, eu vou colocar 10 elevado a 2/3. E vou aplicar a definição. Eu não sei o valor desse logaritmo, eu igualo a uma variável qualquer, aí, uma incógnita qualquer. Eu chamei de y só para não misturar com esse x aqui, né? Mas poderia ser qualquer outro nome aí. Então, vai ficar 10 elevado a 2/3 elevado a y igual a 10 elevado a 3/500. Observem que eu tinha uma equação logarítmica aqui e passei a ter uma equação exponencial. Como nós falamos na aula passada, logaritmo e exponencial são operações inversas. As bases aqui, ó, já estão iguais, ó. Aqui é base 10 e aqui é base 10. Como que eu resolvo a equação exponencial? Igualando as bases e os expoentes. As bases já são iguais. Então, eu vou dizer que os expoentes também são iguais. Vou fazer essa imposição. Aqui é uma potência de potência. Vou multiplicar os expoentes. 2/3 vezes y é igual a 3/500. Pronto. Passei a ter uma equação do primeiro grau. Vamos trocar de lado para isolar o y. Trocou de lado, troca a operação. Era divisão, passa a ser multiplicação.
2 vezes 5, ó, o 5 estava dividindo, passou multiplicando. 2 vezes 5, 10. O 3 estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando. 3 vezes 3, 9. Esse 10 está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, y é 9 sobre 10, 9 décimos, né? Que é 0,9, alternativa B. Vejam que para ser uma questão da FUVEST, é até uma questão bastante simples. Vamos aí para a questão número 2. Questão número 2 fala que se o logaritmo de 2 na base A é igual a 8, e o logaritmo de 5 na base A é igual a 23, eu quero o logaritmo de 200 na base A. Poxa vida, se ele dá o logaritmo de 5 e o logaritmo de 2, e ele quer o de 200, possivelmente ele está já dando a dica que a gente tem que fatorar esse 200 em potências de 2 e de 5. Então, vamos fatorar o 200. Decompor em fatores primos, né? Sempre o menor número primo diferente de 1 que seja possível, é claro. 200 é um número par, ele é divisível por 2, vai dar 100. 100 é um número par, portanto, é divisível por 2, dá 50. 50 também é par, dividido por 2 dá 25. Poxa, 25 já não é par. Então, qual é o próximo número ímpar que eu consigo dividir o 25? O 5, que vai dar 5 por 5, 1. 1, 2, 3, 2 ao cubo, 1, 2, 5 ao quadrado. Então, eu posso escrever 200 como logaritmo de 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado na base A. Mas ele nos dá aí no exercício logaritmo de 2 e logaritmo de 5. E aqui eu tenho um produto. Nós vimos na aula anterior as propriedades dos logaritmos. E uma delas era que o logaritmo de m vezes n na base A, isso é o logaritmo de m mais o logaritmo de n mantendo a base. Ou seja, o logaritmo de um produto é a soma de logaritmos. Então, aqui eu posso escrever como logaritmo de 2 ao cubo na base A, mais o logaritmo de 5 ao quadrado na base A. Agora, me apareceu aí essa potência, e no nosso enunciado eu só tenho o logaritmo de 2. Mas lá nas propriedades das potências da aula passada, nós vimos que log de m elevado a n, eu chamei de propriedade do tombo, né? Eu tombo n e fica logaritmo de m. Eu tombo esse expoente. Então, vou fazer o mesmo aqui, ó. Vou tombar esse 3. 3 log de 2 na base A. Mais, vou tombar esse 2 aqui. 2 log de 5 na base A. Pelo enunciado, ó, nós temos que log de 2 na base A é 8. Então, aqui vai ficar 3 vezes 8. E vimos também que o log de 5 na base A é 23. Então, 2 vezes 23. 3 vezes 8, 24. 2 vezes 23, 46. 24 mais 46, 70. Alternativa A. Vejam que é uma questão bastante simples, mas que é muito importante, porque a gente acabou aplicando uma boa parte das propriedades dos logaritmos nela. Então, muito interessante aí essa questão. Questão número 3 é uma questão do Enem, né? Esse exame aí tão disputado entre os jovens, né, que estão se formando no ensino médio. Fala assim, que uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Vejam aqui, vamos nos atentar às unidades. 30, diminui 1, 30 minutos. Aí ele fala, use 0,477 para logaritmo de 3 e 1,041 para logaritmo de 11. Já põe aí o desconfiômetro para rodar, que vamos precisar de logaritmo de 3 e de 11. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius
é mais próximo de, então é esse tempo aqui que eu quero, certo? Então, vou ficar atenta a esse tempo. Nós vimos que o tempo é a temperatura em função do tempo. A temperatura em função do tempo, mas não é qualquer tempo. Tempo de 30 minutos. Então, eu vou chamar de Tzão a temperatura e de Tzinho o tempo. Então, o Tzão está funcionando aí em função de Tzinho. E nós vimos que a temperatura inicial é 3.000 e eu quero que essa temperatura vá caindo 1% a cada meia hora. Bom, se eu tenho a temperatura inicial de 1000%, eu quero que ela caia, né? Diminua. Opa, é 1, eu coloquei 10. Eu quero que ela diminua 1% a cada meia hora, então ela vai oscilar aí a partir de 99%. Então, é esse 99%, né? 99% significa por 100, que é 0,99. 0,99 em função do t, elevado ao tempo, certo? Então, vamos lá. O que mais que ele fala aqui? O objetivo é saber após quanto tempo a liga vai atingir 30 graus Celsius. Então, a minha temperatura final aqui é 30 graus Celsius, que é o que me interessa. 3.000 vezes 0,99 elevado a t. Esse 3.000 está multiplicando, vou passar ele dividindo. 30 dividido por 3.000 é igual a 0,99 elevado a t. Aqui a gente ainda pode simplificar, né? Esse 0 com esse, sobrou 3 dividido por 300. Fazendo a divisão, 0,01 é igual a 0,99 elevado a t. Veja que nós temos aí uma equação exponencial e que está muito difícil nessa equação nós igualarmos as bases. Então, quando a gente percebe que está muito complicado de igualar as bases, o ideal é a gente aplicar logaritmo dos dois lados. Então, vou aplicar logaritmo aqui e vou aplicar logaritmo aqui. Vou aplicar logaritmo de qual base? Olha, ele fala aqui logaritmo de base 10. Então, eu vou manter a base 10, né? Para não me complicar muito. Então, eu vou ter aqui, ó, log de 0,01 na base 10. Eu posso escrever esse 0,01 como 1 sobre 100, que é o mesmo que 1 sobre 10 ao quadrado. Bom, como 1 elevado a qualquer expoente é 1, eu posso pôr um 2 aqui também, olha, porque 1 ao quadrado é 1. Então, eu posso transformar isso numa fração de expoente 2. Só que a minha base é 10. O ideal é que aqui também fique 10. Então, eu vou inverter 10 sobre 1 e esse expoente passa a ser negativo. 10 dividido por 1, 10. 10 elevado a menos 2. Então, voltando lá para o nosso exercício. Isso é log de 10 elevado a menos 2. E 0,99 elevado a t, o 0,99 a gente pode trabalhar de uma forma bem semelhante, ó. 0,99 é 99 sobre 100. 99. Poxa, mas isso não me ajudou em nada. 99 vezes 100, olha, não deu a dica do log de 3 e do log de 11, gente? Então, isso é 9 vezes 11 sobre 100. Já apareceu o meu 11 aqui. O 9, se a gente fatorar, não é 3 ao quadrado vezes 11 sobre 100? Então, vejam que já apareceu aqui tudo o que eu preciso. Então, isso aqui é o log de 99 sobre 100 elevado a t. 3 elevado ao quadrado vezes 11 sobre 100 ou sobre 10 ao quadrado, né? 100 é 10 ao quadrado. Tudo isso aqui elevado a t.
Bom, aqui a gente pode aplicar a terceira propriedade que nós aplicamos no exercício anterior. Log de m elevado a n, qualquer que seja a base, tombo o n. N log de m na base A. Então, aqui eu vou tombar o 2. 2 log de 10, não tem base, a base é 10. E aqui eu posso aplicar a propriedade dos logaritmos. Eu vou dar uma apagada aqui, que vocês já viram, né? Que é para a gente ter mais espaço para trabalhar, ok? Então, aqui, tudo isso elevado a t, que eu apaguei. Então, aqui eu vou aplicar a propriedade. Eu tenho aqui uma multiplicação, né? Log da multiplicação é a soma de logaritmos, mantida a base. E eu tenho aqui uma divisão. Divisão é a subtração de logaritmos. Poxa, mas o que você fez com esse t? O t eu não posso tombar, gente, ó, aplicando a lei do tombo, a regra do tombo. Pronto, tombei o t para cá. Bom, vamos lá. Quando eu não tenho base, significa que a base é 10, não é isso? Então, aqui, eu vou colocar o 10zinho, para vocês lembrarem disso, né? Colocar aqui o 10zinho, o 10zinho e o 10zinho. Quando aparece esse 10zinho assim, gente, ó, esqueçam ele não existe, tá? É só pra gente lembrar que o logaritmo, quando não tem base, é base 10. Bom, nós vimos na aula anterior que uma das definições lá de logaritmo, né, é que se a base do logaritmo e a base do logaritmando são iguais, o resultado é o expoente. Quando eu não tenho expoente, é 1. Então, aqui deu 1. Opa, cuidado que esse 2 aqui era negativo, gente, eu esqueci o sinal. E aqui, t vezes. Bom, log de 3 na base 10. Não dá para eu simplificar, porque base e logaritmando são iguais, mas eu posso usar a regra do tombo. Vou tombar o 2, vou tombar o 2. Vai ficar 2 log de 3 na base 10. Log de 11 na base 10. Ele não falou aqui, ó, gente, use 0,41 como log de 11? Então, eu vou colocar 1,041. Menos log de 10 ao quadrado na base 10. Bases iguais, o resultado é o expoente. Pronto, já começou a ficar bonito isso aqui. Bom, aqui, menos 2 vezes 1 menos 2, t que multiplica 2 vezes. Log de 3, ó, ele falou para adotar log de 3 igual a 0,477. Mais 1,041 menos 2. Aqui, vou fazer essa continha. Menos 2 igual a t vezes 2 vezes 0,477 vai dar, fazendo aqui as continhas, 0,954 mais 1,041 menos 2. Vamos pôr um parêntese aqui, que tudo isso está multiplicando o t. Menos 2 igual t vezes. Fazendo essa continha, vai dar menos 0,005. Vou apagar aqui esse lado para a gente ter mais espaço, né? Lembrando aqui que o meu objetivo é achar o t. O t. Então, o menos 0,005 está multiplicando, passa dividindo. Menos 0,005 igual a t. Menos dividido por menos mais, fazendo essa divisão, vai dar 400 igual a t. Só que esse 400 está em um tempo de 400 meias horas. E ele pede em hora.
Se eu tenho 400 meias horas, isso corresponde a 200 horas. Portanto, tempo igual a 200 horas, né? Cada 2 meia hora, eu tenho aí 1 hora. E aí, então, com o nosso exercício resolvido. Alternativa D. Vamos para a questão número 4. Uma questão do Enem, né? Aí uma aplicação de logaritmo na parte da química, né? Define-se o potencial hidrogeniônimo, pH, de uma solução com um índice que indica sua acidez, neutralidade ou alcalinidade. É encurtado da seguinte maneira: pH é o logaritmo de 1 sobre H+. Sendo H+ a concentração de íons de hidrogênio nessa solução, o pH de uma solução em que H+ é 1 vezes 10 a menos 9 é... Poxa vida, ele já deu aí todas as dicas mais importantes que a gente precisava, né? Então, o pH é igual a 1 sobre o log de H+. Mas quem é H+? 1 vezes 10 a menos 9. Vejam que eu nem coloquei 1,0 porque isso não vai alterar em nada. Bom, multiplicar por 1 não altera em nada. Olha onde eu coloquei o logaritmo, gente. A falta de atenção pode dar aí um grande erro numa questão dessa, né? O logaritmo é aqui em cima. Certo? Multiplicar por 1 aqui não altera em nada. Então, eu vou ter 1 sobre 10 elevado a menos 9, que é um elemento neutro. Bom, eu posso dizer que isto é 1 sobre 10 a menos 9, já que 1 elevado a qualquer expoente é 1, eu posso pôr um menos 9 aqui também. Então, isso vai ficar 1 sobre 10 elevado a menos 9. Então, esse é o logaritmo de 1 sobre 10, tudo isso elevado a menos 9. Só que eu não tenho base aqui, ó, o que indica que a base é 10. Então, eu tenho que transformar a base do logaritmando como 10. Vou inverter. 10 sobre 1, só que aí o 9, que era negativo, passa a ser positivo. 10 dividido por 1 dá 10, então é logaritmo de 10 a nona na base 10. Que não tem base é 10. Quando a base do logaritmo e a base do logaritmando são iguais, então o resultado é o expoente. Por isso que na aula passada eu falei para vocês que expoente é sinônimo de logaritmo. Então, portanto, o nosso pH é igual a 9. E aí está resolvida essa questão belíssima aí do Enem. Vamos para a questão de número 5. Ele fala que considerando x igual ao logaritmo de 2 elevado a 1000 e sabendo que o logaritmo de 2 na base 10 é aproximadamente 0,30103, determine o número de algarismos de x. Número de algarismos. Então, a gente tem que estar sempre muito atento nessas questões à comanda, né? Ao que está sendo exigido nesse exercício. Bom, eu tenho que x é 2 elevado a 1000. Eu não consigo igualar essas bases, então eu vou fazer o quê? Vou aplicar logaritmo dos dois lados. Logaritmo de x é igual a logaritmo de 2 elevado a 1000. Agora, que base eu escolho? Poxa, aqui a dica que ele deu não tem base, então a base é 10. Então, eu vou escolher base 10. Então, vai ficar logaritmo de x é igual logaritmo de 2 vezes elevado a 1000. Vou aplicar a propriedade do tombo. Então, esse é 1000 vezes o logaritmo de 2. Poxa, ele deu aqui, ó, o logaritmo de 2. Então, vou substituir. Log de x é igual a 1000 vezes 0,30103. Certo? Vou agora fazer o quê? Vou fazer essa multiplicação aqui. Log de x
é igual. Multiplicar por 1000 é só andar 3 casas aqui, né? Então, vai ficar 301,03. Aproximadamente aí 301, né? Então, vou fazer a aproximação. Log de x, ele fala de número de algarismos. Eu não quero um número de algarismos quebrado, então vou deixar aqui como 301. Vou aplicar a definição, aproximadamente. Definição aqui não tem base, é 10. Então, vou aplicar a definição de logaritmos. A base do logaritmo elevado ao logaritmando é igual ao... A base do logaritmo elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Opa, falei errado aí. Tem que tomar cuidado. Bom, agora vamos pensar, ó. 10 elevado a 1, 10. Tenho 2 algarismos. Aqui é 1. 10 ao quadrado. Isso é 1 acompanhado de 2 zeros. Ó, tenho 3 algarismos. Aqui é 2. 10 à sexta. 1 milhão. Tenho 7 algarismos. Vejam que é sempre um algarismo a mais. Então, x 10 elevado a 301 vai dar 302 algarismos. 301 zeros mais o 1, 302 algarismos. Olha que questão mais bonitinha, gente. Espetáculo. Questão número 6, é uma questão do Mackenzie. E eu, como boa maquinzista que fui, adoro. Quando fala que questão do Mackenzie, eu já fico super animada. Está falando que um líquido volátil diminui seu volume, ó, diminui. Vamos já nos atentar às palavrinhas. Seu volume, vou representar pelo V, numa ordem de 20% por hora. O seu volume se reduzirá à metade durante um tempo T. Verificando essas condições, determine aproximadamente o tempo T, dado o logaritmo de 2. Bom, se ele diminui 20%, ele está em 100%. Ele diminui 20%, né? Então, vamos trabalhar com 80%, que a gente já pode fazer aqui, ó, 80 sobre 100, simplificou aqui, 0,8. Então, o volume final é o volume inicial vezes 0,8 elevado a T. E ele fala também que o volume vai se reduzir à metade. Então, significa que o volume final vai ser metade do volume inicial, né? Ele vai estar tendo uma queda, uma redução do volume aí. Bom, vou partindo dessas duas aqui. Se o V final é VI vezes 0,8 elevado a T e o V final é meio de VI, então essas duas coisas são iguais. Então, VI vezes 0,8 elevado a T é igual a meio de VI. Tenho VI dos dois lados, eu posso cancelar. Então, eu tenho que 0,8 elevado a T é igual a meio. E eu tenho aí uma equação exponencial, que está um pouco complicado para igualar as bases, né? Quando isso acontece, a melhor opção é aplicar logaritmo dos dois lados. Então, vou aqui aplicar logaritmo dos dois lados. Vou aplicar logaritmo aqui e vou aplicar logaritmo aqui. Né? Aí nós vamos ter logaritmo, vou passar limpo aqui bonitinho, 0,8 elevado a T é igual a logaritmo de meio. Vejam que ele deu o logaritmo de 2, então eu vou transformar isso aqui em logaritmo de 2. Então, logaritmo de 0,8 elevado a T é igual. Aqui eu posso dizer que meio é 2 elevado a menos 1, não é? E aí, qual a melhor opção agora? Bom, eu posso dizer que 8 sobre 10,
0,8, né? É 8 décimos. Então, eu vou ter log de 8 décimos elevado a t. E desse lado aqui vai tombar, ó, menos 1 log de 2, ou simplesmente menos log de 2. Bom, log de 8 sobre 10, eu posso aplicar a propriedade da divisão. Isso é log... Bom, antes de aplicar a propriedade da divisão, eu vou fazer o tombo, né? Vou tombar esse t. Então, isso é t. E aqui eu já vou fazer direto, ó. Log do quociente é a subtração de logaritmos. É log de 8 menos log de 10. Isso é igual a menos log de 2. Ok? Bom, 8, se nós fatorarmos, 8 por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. 8 é 2 ao cubo. Então, isso é t log de 2 ao cubo menos. Olha, aqui eu não tenho base, é 10. Se a base do logaritmo e a base do logaritmando forem iguais, o resultado é o expoente. Então, é 1 aqui. Isso é igual. Menos o log de 2, que ele disse que é 0,3. Então, isso é menos 0,3. Vamos trabalhar aqui dentro agora, ó. T vezes. Vou aplicar o tombo, ó. 3 vezes o log de 2. Só que quem é log de 2? 0,3. Menos 1 igual a menos 0,3. Bom, vamos lá. 3 vezes 0,3, 0,9. Menos 1. Opa, eu coloquei um sinal de igual aqui indevido. É um parêntese. Igual a menos 0,3. Vamos continuar aqui em cima, vai ter que apertar um pouquinho. Então, 0,9 menos 1 dá menos 0,1. Isso é igual a menos 0,3. Eu quero ter, esse 0,1 está multiplicando, passa dividindo. Menos 0,3 dividido por menos 0,1, menos dividido por menos é mais, t é igual a 3. 3 o quê? 3 horas. O objetivo do exercício não era achar o tempo. Então, achou o tempo, acabou o exercício. Olha que exercício belíssimo de aplicação de logaritmos. A questão número 7 é uma questão que caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E fala assim, que atribuindo para log de 2 o valor 0,3, então os valores de log de 0,2 e de log de 20 são respectivamente, essa questão é bastante simples, né, gente? Ele dá o log de 2 na base 10, a base 10 é muito importante, e aí ele pede o log de 0,2. Vamos calcular aqui, ó, log de 0,2. Nós podemos dizer que o log de 0,2 é o log de 2 décimos. Aplicando aí a propriedade do quociente, isso é o log de 2 menos o log de 10. O log de 2 ele deu, ó, log de 2, 0,3. E o log de 10? Vamos relembrar. Se a base do logaritmo é igual à base do logaritmando, o resultado é o expoente. Então, eu tenho 0,3 menos 1 dá menos 0,7. Eu já sei que não é a C, nem a D, nem a E. Estamos aí entre a B e a A. Então, vamos calcular agora o log de 20. Log de 20. Eu posso dizer que log de 20 é log de 2 vezes 10, certo? 2 vezes 10, afinal, são 20. Aí eu vou aplicar a propriedade do produto, logaritmo de 2 mais logaritmo de 10. Logaritmo de 2 foi dado, 0,3. Logaritmo de 10, mesma coisa. Base do logaritmo igual a base do logaritmando, o resultado é o expoente. 0,3 mais 1, 1,3. Alternativa B.
E para finalizar, eu escolhi aqui uma questão bem complicadinha e vai ser um pouco chatinha de fazer porque não cabe nessa página, né? Então eu vou ter que ir para lá e para cá para a gente conseguir fazer. Mas é uma questão que caiu no vestibular da VUNESP, que é a Universidade Estadual de São Paulo, né? E fala assim: o corpo de uma vítima de assassinato foi encontrado às 22 horas. O corpo foi encontrado às 22 horas. Às 22 horas e 30 minutos, o médico de polícia chegou e imediatamente tomou a temperatura do cadáver, que era 32,5 graus Celsius. A temperatura do cadáver aí vai tender a diminuir ao longo do tempo, né? Uma hora mais tarde, que aí já foi às 23h30, tomou a temperatura outra vez e encontrou 31,5 graus Celsius. A temperatura do ambiente foi mantida constante. Então, essa temperatura aqui, como ela é constante, não vai interferir em nada. Admita que a temperatura normal de uma pessoa seja 36,5 graus Celsius. Essa é a normal, né? E suponha que a lei matemática que descreve o resfriamento do corpo é dada por dt, o dt final é o d0, que é o d0 inicial, né? E aqui, esse d0, o inicial, tá dado aqui na tabela, ó. D0 inicial é 16. Então, onde tem esse d0, que é o d inicial, a gente vai pôr 16. É vezes 2 elevado, esse asterisco implica vezes, tá, gente? 2 elevado a menos 2 alfa t, em que t é o tempo em horas, d0 é a diferença de temperatura do cadáver com o meio, né? Com o meio tá 16,5, essa diferença da temperatura, o cadáver menos a temperatura do meio é o d0, em que t é o tempo em horas, d0 é a diferença de temperatura do cadáver com o meio, no instante t igual a zero, no instante inicial, e que dt é a diferença da temperatura do cadáver com o meio ambiente no instante t. Alfa é uma constante. Se é constante, não muda, né, gente? E é positiva. Então, aí é apresentada a tabela. É o tempo da morte, que eu não sei, que é o que eu estou procurando. Temperatura do corpo. Uma temperatura do corpo normal é 36,5, né, pessoa viva. A temperatura do quarto é sempre a mesma, tá? E aí a gente vai pegar os elementos dessa tabela e vamos trabalhar. Então, vamos lá para a próxima página. Considerando os valores aproximados, logaritmo de 5 na base 2, ó, a base aí é 2, hein, gente? Igual a 2,3 e logaritmo de 3 na base 2 é igual, aqui faltou o igual, a 1,6. Determine a constante alfa. Então, vamos pensar aqui nessa constante alfa. Então, ele deu que dt é d0 vezes 2 elevado a menos 2 alfa t. E que esse d0 é 16, que é o inicial. O inicial aí era 16. Aí, eu quero d após 1 hora. Vamos voltar lá, ó. D de 1, ele deu aqui, ó. D de 1 é 15, tá? Então, quando o tempo é 1, após 1 hora, é 15. Opa, foi pro lugar errado. Então, D de 1 é 15 vezes 2 elevado. Opa, gente, fiz besteira. D de 1 é 15. 16 vezes 2 elevado a menos 2 alfa t. Só que onde tem t eu vou colocar 1. E eu sei que esse d de 1 vale 15. É o 16, que é o inicial, vezes 2 elevado. 2 alfa vezes 1, 2 alfa. Bom, esse 16 está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo, para isolar o máximo que eu puder a minha variável.
Vejam que eu cheguei aí a uma equação exponencial, que não vai me ajudar muito, porque eu tenho de um lado 15/16 e do outro lado eu tenho 2. Exponencial é exponencial. Estou aqui pensando no logaritmo. Então, não vai me ajudar. Aqui eu tenho 15/16 no primeiro membro e eu tenho 2 no segundo membro. Então, não está me ajudando muito nessa para igualar essas bases. Então, eu vou fazer o quê? Vou aplicar o logaritmo. Só que vamos prestar atenção numa coisinha. Vamos voltar lá no exercício. Os dados que ele dá, ó, é tudo logaritmo na base 2. Então, eu vou escolher logaritmo na base 2. Tá? Então, vamos voltar lá para a nossa questão. Vai ficar logaritmo de 15/16 na base 2 igual ao logaritmo de 2 elevado a menos 2α na base 2. Ok? Aqui, ó, eu tenho o logaritmo de uma divisão ou de um quociente, né? Eu posso transformar numa subtração ou numa diferença de logaritmos. Isso é logaritmo de 15 na base 2 menos logaritmo de 16 na base 2. Aqui, eu posso usar a regra do tombo. Menos 2α log de 2 na base 2. Bom, logaritmo de 15 na base 2 não me ajuda em nada, né, gente? Mas aqui eu tenho logaritmo de 5 e eu tenho logaritmo de 3. E eu sei que 3 vezes 5 é 15. Então, eu vou transformar esse logaritmo de 15 em logaritmo de 3 vezes 5 na base 2. 16 é uma potência de 2, que é 2/4. Então, coloquei um mais aqui, mas é menos. Então, eu vou escrever isso, 2 elevado à quarta na base 2. Para quem não está lembrando, ó, 16 por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. 2 elevado a 4. Isso é igual menos 2α. Aqui, quando a base do logaritmo e a base do logaritmando são iguais, o resultado é o expoente. E se não tem expoente, é 1. Então, nós vamos ter logaritmo de 3 vezes 5. Eu posso escrever como uma soma de logaritmos, né? O logaritmo de um produto é a soma de logaritmos. Não esqueça que a base é 2. Aqui, base do logaritmo igual a base do logaritmando. Então, o resultado é o expoente. E aqui, menos 2α vezes 1, menos 2α. Vamos às informações que ele deu. Logaritmo de 3 na base 2 é 1,6. Então, aqui eu vou escrever 1,6. Mais. Logaritmo de 5 na base 2, 2,3. 2,3. Menos 4 é igual a menos 2α. 1,6 mais 2,3 menos 4 dá menos 0,1, igual a 2α. Eu quero alfa. Opa, menos 2α. Eu quero alfa. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 0,1 dividido por menos 2 igual a alfa. Fazendo essa divisão, alfa igual a 0,05 positivo. Esse alfa não muda nunca. Lembra que ele falou lá no exercício? É uma constante positiva. Então, nós já estamos indo bem aí. Ó, deu constante, deu positivo. Na B, o que ele pede no B? Vamos voltar lá para a gente ver. A hora em que a pessoa morreu. Né? A hora em que a pessoa morreu. Aí ele me dá que T na hora da morte é 20. A temperatura, a diferença de temperatura aí é 20. Então, eu vou voltar lá e vou usar dt
igual a D0 vezes 2 elevado a menos 2 alfa t. Estou colocando a formulinha aqui. O dt é a hora da morte que eu quero, que é 20. O D0 é o inicial, que já vimos que era 16. 2 vezes menos 2 vezes o alfa, 0,05 vezes o tempo, que é o que eu quero. Ok? Esse 16 está multiplicando, eu já posso passar ele para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 20 dividido por 16 é igual a 2. E aqui eu vou fazer a continha. 2 vezes menos 0,05 vai dar menos 0,1 t. Aqui eu posso simplificar, olha, por 4. O 20 e o 16. 20 dividido por 4 dá 5 e 16 dividido por 4 dá 4. Isso é 2 elevado a menos 0,1 t. Vejam que eu tenho aí novamente uma equação exponencial, né? E tá dificinho de resolver. Então, eu vou colocar logaritmo dos dois lados. Então, esse é o logaritmo de 5 quartos na base 2, né? Vou escolher base 2 porque tudo do exercício foi dado na base 2. Isso é o log de 2 elevado a menos 0,1 elevado a t, também na base 2. Bom, aqui vai ficar o logaritmo de 5, né? O logaritmo do quociente é a diferença de logaritmos, menos o log de 4 na base 2. E aqui, a gente já vai fazer isso aqui direto, ó, gente. Se a base do logaritmo e a base do logaritmando são iguais, o resultado é o expoente, menos 0,1 t. Se quiser tombar, tal, mas vai dar no mesmo. Log de 5, ele deu, log de 5 na base 2 é igual a 2,3. O 4 é 2 ao quadrado na base 2. Isso é igual a menos 0,1 t. Então, aqui eu tenho 2,3. Se as duas bases são iguais, o resultado é o expoente. Menos 2 é igual a menos 0,1 t. 2,3 menos 2 dá 0,3, né? 0,3 é igual a menos 0,1 t. Então, vou passar esse menos 0,1 que está multiplicando, dividindo. Isso é igual ao meu t. Então, portanto, o t menos 3. Ou seja, a morte aconteceu 3 horas antes deles acharem o cadáver. Se o cadáver foi achado às 22h30 e ele faleceu 3 horas antes, logo ele faleceu às 19h30. 19h30 é a hora da morte. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que vocês tenham podido aproveitar bastante, compreendido melhor os logaritmos e logo, logo nos veremos com mais um conteúdo de matemática. Até lá!